Bom, galerinha, agora que você já viu boa parte dos conceitos que envolvem as bases e também as que envolvem os ácidos, e ainda teve lá o nosso tutorial que foi bem bacana para você entender como que funciona a identificação dos ácidos e bases, agora a gente vai revisar. Você pode até pensar assim, professora, eu gostei lá do tutorial que a senhora falou que a gente pode fazer em casa do repolho roxo. É muito interessante fazer, sabe por quê? Porque antigamente, muito tempo atrás, eram determinadas substâncias ácidas e bases pelo paladar. E isso não se faz, porque a gente conheceu que as substâncias básicas fortes, elas são muito corrosivas, assim como as ácidas. Então, é um risco à integridade física do ser humano se ele for querer identificar dessa forma. Por isso que a gente aprende esses conceitos, porque aí ajuda na identificação e na classificação dessas substâncias, tranquilo? Então vamos lá para a nossa revisão da aula de número 35. Então, partindo do conceito de bases, o conceito mais utilizado é o de Arrhenius, que ele diz que as bases são compostos capazes de dissociar na água, liberando íons hidroxila, que é OH-. O dissociar significa que as cargas positivas e negativas já existiam na composição do composto, que na presença da água, essas cargas são liberadas. Então, a gente pode dizer o quê? Que as bases são geralmente substâncias iônicas e que permite com que em água elas sofram a dissociação iônica. Professora, tem exceção a essa regra? Tem. A nossa base lá, a amônia, né? Que a gente chama lá o hidróxido de amônio, que é uma substância que vai sofrer ionização e não a dissociação. Tranquilo? Sobre a ordem crescente de solubilidade das bases, nós temos que as bases que são formadas por metais alcalinos e a amônia são totalmente solúveis. Daí a gente vai para as bases que são formadas com metais alcalinos terrosos, que são parcialmente solúveis, e por último, as bases que são formadas por outros metais da tabela periódica que são praticamente insolúveis. E aqui, para os outros metais, a gente tem a amônia como a exceção. E para os metais alcalinos, nós temos a exceção ali, a base do hidróxido de magnésio, que apesar de ser uma base feita ali a partir de um metal alcalino terroso, ela é praticamente insolúvel em meio aquoso. E para finalizar essa revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura, que é uma nomenclatura bem simples. Sempre começa com a palavra hidróxido de, e aí dar-se o nome do cátion. Quando o cátion de um mesmo elemento ele pode apresentar diferentes cargas, a gente vai informar essa diferença usando o algarismo romanos no final do nome. Por exemplo, como hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. No mais, agora é com vocês. Vamos praticar aí na atividade e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a correção juntos. Até mais! Primeiro ponto para as atividades, o que eu tenho que fazer? Ler com atenção. Galerinha, se você não lê o enunciado com atenção, identificando os conceitos que estão sendo apresentados e qual é a pergunta que o enunciado está te fazendo, dificilmente você vai conseguir resolver as questões. Se você leu com atenção, identificou a pergunta que está lá no enunciado, que a gente chama de comando da questão, o que você vai? Vai ler as alternativas com calma e identificar dentro dela os conceitos que você já conhece, aqueles que você nunca viu, e aí você vai diferenciá-los para ver qual é o que atende o comando da questão, a pergunta da questão com mais ênfase. Mas se você ainda assim ficou com dúvida, não tem problema não, que a gente sempre tem o nosso momento do Tirando Dúvidas. Vamos lá para a questão de número 1? Na questão de número 1, nós temos o seguinte: muitas substâncias químicas são usadas no nosso cotidiano. Alguns exemplos são dados abaixo.
E olha só os exemplos, ele deu a fórmula das substâncias. Então, eu tenho fórmulas e não tenho nomenclaturas. Então, quando tu tá fazendo essa questão, tu já vai, ó, eu acho que eu sei o nome desse aqui. Aí tu já anota o nome que tu lembra, hidróxido de sódio, porque isso te ajuda a você ir se situando e se sentindo mais seguro ali nessas questões. Você vai se familiarizando. Beleza, leu tudo, né? As afirmativas que foram dadas aqui de 1 a 6, né? Viu lá que o HNO3 é utilizado na fabricação de explosivos, como por exemplo a dinamite. H2CO3 é um dos constituintes dos refrigerantes e das águas gaseificadas. O NaOH é utilizado na fabricação de sabão. O NH4OH é usado na produção de fertilizantes. O NaNO3 é usado na produção de fertilizantes e de pólvora. E o NaHCO3 é usado em remédios antiácidos e extintores de incêndios. E aí ele quer que você diga o seguinte, que você pegue essas substâncias, as substâncias que são apresentadas e classifique elas, se elas são das funções dos óxidos, se elas são das funções dos ácidos, se elas são das funções da base, olhando respectivamente cada alternativa, se ela está correspondente às afirmativas que a gente tinha lá. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Na letra A, ele fala que os compostos 1, 2, 4 e 6, todos pertencem à função dos óxidos. Primeiro ponto para uma questão dessa. A gente ainda nem chegou nesse conteúdo, então você já fica ali duvidando se é a resposta correta. Mas vamos lá. Ele diz 1, 2, 5 e 6. Então vamos lá. 1 é um ácido. 2 também é um ácido. 5 a 6, não. Então, ó, como ele já afirmou que elas pertencem a essa função e nós vimos que pelo menos 2, com certeza não, você, ó, elimina. Letra B, os compostos 1, 2 e 6 pertencem às funções dos ácidos. O 1 e o 2 realmente a gente viu, mas aqui, ó, não pertence. Aqui pertence a quem? Aos sais. É um sal ácido, que a gente vai ver lá na próxima aula. Então, ele não é um ácido. Ah, professora, mas tem um hidrogênio aqui, ele é um ácido sim. Não, não é. Ele é um sal de caráter ácido, porque ele, na neutralização da base e do ácido que dá origem a ele, não foram neutralizados todos os hidrogênios. Então, a letra B está errada. Vamos na letra C. Na letra C fala que os compostos 2, 5 e 6 pertencem às funções sais. Beleza, a gente viu que o 6 sim, mas o 2 a gente acabou de ver que é dos ácidos, então, ó, tá fora. D, os compostos 3 e 4 pertencem à função das bases. Vamos lá ver quem são esses? Vamos apagar aqui para não confundir vocês. 3, NaOH. É quem? É o hidróxido de sódio, é uma base, certíssimo. 4, NH4OH. É quem? É o hidróxido de amônio, que é uma base proveniente da ionização da amônia em água. É uma base diferente, mas é uma base. Então, até agora, a letra D, ó, certinho. Vamos ver aqui a letra S, se ela corre o risco? Nem corre, ó, porque ela colocou todos os compostos dentro de uma única função, que seria dos óxidos. E a gente viu que isso não é porque tem funções de sais, tem funções de base, tem funções de ácidos, fazendo com que a letra E esteja errada. Então, a única alternativa correta é, de fato, a letra D. A gente tem aí, né, os elementos que são bases, realmente são o 2, ou são o 3, perdão, e o 4. Quem são os ácidos? O 1 e o 2. Quem são os sais? O 5 e o 6. Tranquilo?
Questão de número 2. A tabela a seguir fornece a força e a solubilidade de bases em água. Então, a gente sabe que as bases que são ali oriundas de metais alcalinos, elas são solúveis e são fortes. As bases dos metais alcalinos terrosos são fortes e parcialmente solúveis, exceto o magnésio, que é fraca porque ele é basicamente insolúvel. E as demais bases são fracas e praticamente insolúveis em água. Beleza. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, olha só a diferença. Eu estou falando de desentupir um cano e depois de combater a acidez estomacal. Necessita-se, respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel, verdade? Então, ele vai te dar aqui o comando. Consultando a tabela, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser... Então, olha só. Aqui, não vou mentir a vocês, é uma questão que espera que você faça a dissociação ou ionização, se necessário, dessas bases, para observar aquelas que vão liberar uma maior quantidade de hidroxila em meio aquoso e principalmente aquelas que são formadas por esses metais que tornam ela solúvel. Mas o que você pode observar? Se eu quero desentupir um cano, eu preciso de uma base forte, beleza? Mas eu preciso que ela também seja solúvel. Por quê? Porque eu não posso colocar um material dentro do cano que vai se acumular lá dentro. Então eu preciso que ele se elimine junto com a água. Então vamos lá. Então eu já sei que para primeira base aqui, porque ele quer respectivamente, eu preciso de uma base forte. Então tem que ser uma base de um metal alcalino. Cadê os metais alcalinos? Estão aqui na letra E, ó, o Na, na letra C, o potássio. Os demais não são metais alcalinos, então a gente já sabe que são bases parcialmente solúvel ou parcialmente insolúvel. Então, como eu preciso de uma base forte e solúvel no primeiro ponto, pode ser a letra C ou a letra E. Mas a base que eu preciso para combater a azia estomacal, ela tem que ser o quê? Fraca e parcialmente solúvel. Ela não pode ser totalmente solúvel. Aí, para o acompanhante aqui das nossas alternativas, eu tenho que ter uma base que não seja totalmente solúvel. Beleza? Dentre essas, se eu for pegar aqui, ó, é um metal alcalino terroso. É uma base forte, ó. Tá aqui, ó. Metal alcalino terroso são fortes, parcialmente solúveis, mas são fortes. Então, não posso utilizar essa base para combater uma azia estomacal porque ela é forte, ela vai corroer o meu trato digestório. Na letra E, eu tenho quem? O hidróxido de magnésio. Quem é o hidróxido de magnésio? Ele é uma base dos metais alcalinos terrosos, só que, ó, é uma base fraca, parcialmente solúvel, fraca. Então, a letra E é a única que responde corretamente à necessidade do meu comando, que é, primeiro eu ter uma base forte e solúvel, hidróxido de sódio, e depois ter uma base fraca, parcialmente solúvel, que é o hidróxido de magnésio. Por isso, galerinha, que a letra E é a única alternativa correta para essa questão de número 2. Então, a gente tem que o hidróxido de sódio é uma base forte, é a soda cáustica, né? E é utilizada como desentupimento de canos. E o hidróxido de magnésio é uma base fraca, utilizada para combater a acidez estomacal. Da mesma forma que o hidróxido de alumínio também é utilizado. Ai, professora, mas tinha o hidróxido de alumínio aqui. Por que a letra B não é a correta? Porque o hidróxido de alumínio está em primeiro lugar. E qual era a primeira base que eu precisava? Uma base forte. Então, a letra B não podia ser a correta por isso, porque a base fraca tinha que estar em segundo lugar. Ele queria
respectivamente. Muita atenção nessas palavras. E a questão de número 3 fala o seguinte: no cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, os valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva da referência para esse cultivo, o cultivo do alface. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. E aí a gente tem a tabela dos macronutrientes e dos micronutrientes. E aí a gente tem a referência aqui dos pHs. Tranquilo? As espécies, a composição e referência do pH e a solução nutritiva preparada. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor emprega uma solução D e ele quer que você diga qual é a solução que ele tem que empregar. Então, se a gente pega aqui a solução nutritiva preparada, qual é o pH dela? 4,3. Vamos voltar aqui? Qual é o pH indicado? É entre 5,5 e 6,5. Beleza. Quando eu tenho um pH ali de 5,5 e de 6,5, que é o ideal, mas a minha solução nutritiva está com um pH abaixo, está lá de 4,3, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma substância que seja ainda ácida ou uma substância que seja mais alcalina para equilibrar, para chegar o mais próximo possível aqui, ó, do 5,5 e do 6,5. O que vocês acham? Vamos lá. Se eu vou fazer correção de pH, e os professores lá da NBAZ vão concordar, eu tenho que sempre que observar o meu parâmetro. O parâmetro é esse daqui, 5,5 e 6,5. Se eu estou abaixo desse parâmetro, se o meu pH está abaixo, significa que eu estou com um pH mais ácido do que eu deveria ter. Então, para corrigir essa acidez, eu tenho que elevar, né? Aumentar o meu pH, chegar ao mais próximo do ideal, aumentando ali o meu pH. Para aumentar o pH, eu tenho que diminuir, olha só, eu tenho que diminuir a quantidade de hidrogênios liberados. Então, eu vou adicionar substância alcalina. Vamos lá nas alternativas para a gente ver qual que se enquadra mais? A gente tem o ácido fosfórico. Se eu estou com pH ácido, eu não vou adicionar ácido. Então, ó, libero. Sulfato de cálcio, óxido de alumínio, cloreto de ferro e o hidróxido de potássio. Se eu quero aumentar o pH, a alternativa correta aqui para a gente é a substância hidróxido de potássio. Por quê? Porque o comando quer uma solução que vai corrigir o meu pH elevando, já que está com um pH mais baixo que o de referência. Então, para fazer a elevação desse pH, eu tenho que adicionar uma substância mais alcalina, ou seja, uma substância básica. A única que se enquadra ali é o hidróxido de potássio, que é uma base forte. Ei, galerinha, e a gente encerra essa atividade e a nossa aula de número 35. Aguardamos vocês na nossa próxima aula, galerinha, e já vai, ó, revisando para as nossas avaliações. Grande abraço!